Olá, tudo bem? Dá uma olhadinha nessas imagens e vê o que você sente ao entrar em contato com cada uma delas. Talvez você tenha sentido um calorzinho, uma vontade de apertar, uma certa ternura com relação a essas imagens que você viu aqui, esses filhotinhos. E isso foi para introduzir o vídeo de hoje. Então a gente está na série Por Dentro das 8 sessões do programa de qualidade de vida baseado em Mindfulness do CPM. E estamos na sexta sessão. Sexta sessão tem o tema de sentir e atender às necessidades do coração. Lembrando muito sucintamente na quinta sessão anterior, a gente falou bastante sobre os 3 sistemas de regulação emocional e um deles é o sistema de calma, de acolhimento. E nessa sexta sessão, então, a gente vai intensificar o desenvolvimento desse sistema internamente na nossa relação com a gente mesmo. Ao entrar em contato com essas imagens, a gente está ativando em nós mesmos o que a gente chama de sistema mamífero de cuidado. Então, por sermos mamíferos, a gente tem essa tendência natural por oferecer o cuidado, por se interessar pelo bem-estar dos outros. E nós, especificamente nós seres humanos, nós precisamos de muito mais tempo de cuidado. Então é muito natural que quando a gente vê um filhote ou vê um bebê, a gente tem essa vontade de se aproximar. E a gente faz isso simplesmente para se desenvolver como espécie. Então, instintivamente, isso já é algo que faz parte da nossa natureza, apesar da gente achar que não faz parte. Muitas vezes a gente é muito autocrítico com a gente mesmo. É isso mesmo que a gente vai abordar nessa sessão. Reconhecer o que existe de automático na relação com a gente mesmo. Você já se percebeu quantas vezes você tem se comportado ou tem falado para você mesmo com um tom de autoexigência? De autocrítica? Até mesmo de autopunição? Autoculpa? E por aí vai. E culturalmente a gente tem uma autoexigência sempre constante, né? Isso vem às vezes da família, às vezes da empresa, às vezes do contexto que a gente vive. E a gente começa a repetir internamente esse comportamento e esse padrão. E a gente vive isso inconscientemente, automático. Então nessa sessão a gente vai viver dinâmicas e exercícios para reconhecer, interromper e cultivar um novo modo de relação com a gente mesmo. Então, como o Susumu falou, tudo que a gente faz no programa de 8 semanas é quebrar os automatismos. Então, para quebrar o automatismo dessa semana, vamos propor um exercício muito simples. Pode parecer bobo, mas experimenta colocar as mãos no seu rosto. Veja o que você sente. Se quiser, pode até fechar seus olhos, experimentando o toque das mãos. Escorregando um pouquinho as mãos até o seu peito. Vai sentindo o toque, reconhecendo como é para você se permitir desfrutar desse toque. Se quiser, pode descer as mãos até o abdômen, um pouquinho abaixo do umbigo, e deixar a sua mão aí um pouquinho. Aos poucos pode ir soltando esse toque. E talvez você tenha sentido um certo acolhimento, talvez muito parecido com o que você experimentou ao olhar aquelas imagens no começo desse vídeo. E isso é o que o Susumu estava falando no início, de ativar o nosso sistema de calma. A gente tem tudo isso muito disponível, mas muitas vezes a gente espera do outro ou não acha que a gente pode fazer isso com a gente mesmo. E nessa sexta sessão, então, o nosso interesse é começar
a reconhecer essas pequenas coisas que a gente pode fazer para se aproximar de nós mesmos, do nosso autocuidado. Uma coisa, então, é a gente entender intelectualmente essas ideias. Outra coisa é a gente começar a experimentar na experiência vivida, diretamente, no nosso próprio corpo. Porque no simples toque, a gente desencadeia uma experiência, uma cascata, não só de sensações, mas talvez hormonais, de sentimentos, de pensamentos. Toda uma experiência de cuidado, de afeto, de carinho com a gente mesmo, para a gente começar a ativar uma sabedoria que a gente já comentou anteriormente, uma sabedoria natural nossa, a nossa própria natureza. E então, esse tema dessa sessão, a gente começa a tocar mais especificamente no tema da compaixão. E na sexta sessão a gente trabalha com a autocompaixão. Porque apesar da gente achar que não, a gente está muito acostumado a oferecer cuidado aos outros, oferecer compaixão aos outros. Mas é muito difícil a gente fazer isso integralmente se a gente não consegue se cuidar, se a gente não consegue ter compaixão com a gente mesmo. Então a gente foi treinando ao longo do programa as atitudes de mindfulness, de gentileza, de tranquilidade, de paciência, mas agora a gente está treinando especificamente o tema da autocompaixão. E a gente tem 3 elementos importantes nesse tema da autocompaixão. Você quer descrever pra gente? Acho que a gente pode descrever com um convite até. Convido você então a trazer uma situação difícil que você esteja vivendo na sua vida. Se preferir, feche os olhos e simplesmente acompanhe a minha condução pela voz. Ao trazer essa situação, reconheça que isso está aí assim como está. Pode ser uma simples dor. O reconhecer é o que a gente chama, pode ser de mindfulness, de uma presença plena a isso que está presente, do jeito que está. Nesse momento a gente está reconhecendo, pode ser um desconforto. E a gente pode afirmar, isso é um desconforto. Ou isso está ruim. Esse é um exercício de mindfulness, reconhecer algo que não está tão bom para você. Um segundo passo e um segundo elemento é perceber isso no corpo e perceber que esse corpo vive uma condição humana. A condição humana do seu próprio corpo vivendo o que ele vive, que seja um desconforto. E essa condição humana não é só você que vive. Assim como eu, assim como você. Outras pessoas podem estar vivendo a mesma coisa, algo semelhante. Antes já viveram ou vão viver. Então, nesse segundo passo, a gente reconhece o componente de humanidade compartilhada. Assim como eu, outras pessoas também vivem o que eu vivo. E um terceiro elemento. Ao reconhecer tudo isso, uma dor, que você não está sozinho, o que você pode desejar a você mesmo? Talvez um querer bem, que eu fique bem simplesmente. E para intensificar isso, leve as suas mãos para alguma região do seu corpo que pede um cuidado. Pode ser o centro do peito, pode ser o rosto. Respire com essa sensação de toque. Experimentando enviar votos de querer bem a você mesmo, a você mesmo. Então esse é o terceiro componente. Componente da nossa habilidade de querer bem a gente mesmo, a autocompaixão. De querer que a gente fique bem. Muito bem. Falamos então dos 3 elementos.
Essa é uma prática que a gente chama de pausa autocompassiva. A gente trabalha lá na sexta sessão porque normalmente, como o Susumu disse antes, a gente tem um padrão de autocrítica ou de isolamento quando a gente está passando por situações de dificuldade. Então essa prática é para nos ajudar a nos conectar, reconhecer que é um momento de dificuldade, reconhecer que outras pessoas também passam por isso e que eu posso, pelo menos, me oferecer cuidado nessa situação de dificuldade. Então, basicamente, com isso a gente fecha os conteúdos da sexta sessão e a gente quebra esse automatismo, esse padrão de autocrítica para um padrão de autocuidado. Se você gostou, curta, compartilhe e acompanhe nossos próximos vídeos. Até mais, você presente.